Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar mais uma vez ministrando mais uma aula de geografia. Espero que vocês estejam bem para que possamos voltar em breve. E hoje, quando eu estava vendo essa aula para o 7º ano, me fez lembrar quando nos encontrávamos no corredor, quando a gente ia chegando, que muitos de vocês me abordavam e falavam assim: professora, por que a senhora chega na escola tão feliz? E hoje, quando eu estava terminando de organizar meu material, eu percebi, nossa, como faz falta essa fala. Como faz falta ouvir vocês falando: professora, bom dia, boa tarde, como é que a senhora está? E principalmente quando chega a sexta para a segunda, né? Que a gente vai dando aquela pausa para o novo dia, nova semana. Então, eu deixo aqui minha gratidão porque estou recebendo muita atribuição de vocês em retorno de atividade. Então, dá-se para se perceber que vocês também estão muito felizes em estar acompanhando essas aulas. Não é aquela felicidade que gostariam de estar junto, de abraçar, de compartilhar pessoalmente, mas está sendo um momento que vai passar, em breve estaremos de volta, então vamos fazer a nossa parte para que tudo venha sair bem bacana quando voltar, não ter tanta atribuição para se resolver. Então vamos à aula de hoje? Então, a aula de hoje, ficamos com o conteúdo fluxos populacionais e fluxos econômicos. Os fluxos populacionais, nessa imagem mostra, eu coloquei uma imagem de várias pessoas se comunicando, uma passando por outra, umas para, cumprimentam, outras falam ao celular, outras olham a hora no relógio, para que vocês venham ver e perceber nessa imagem o fluxo populacional, como tem sido distribuído em nosso planeta. Fluxos populacionais entre países são denominados de migração internacionais. Essas podem ocorrer por atração ou por repulsão. A primeira geralmente acontece quando as pessoas vivem em países nos quais não há boas condições de vida e de trabalho. São atraídos rumo a países desenvolvidos como Estados Unidos, países da Europa, desenvolvido e Japão. A segunda são migrações onde o indivíduo deixa seu país devido ao problema político e perseguições de guerras, e entre outros. Os trabalhadores migram e enviam para sua terra natal alguns estímulos que relevam que eles motivaram anualmente. Essa motivação foi feita porque eles saíram de seus países, são denominados em migração para buscar nova propriedade de trabalho, novos atrações para a sua empresa, para o seu mercado de trabalho, sendo que trazendo para a sua terra natal esses momentos anualmente. A cada período que eles fazem essas viagens, essas repulsões, eles trazem todo ano para a sua terra natal. O fluxo populacional ou migratório, esse mapa que mostra, eu trouxe para vocês verem, que foi os principais fluxos migratórios por grandes regiões do Brasil de 1999 a 2004. Então, a quantidade de pessoas que migraram de um país para outro nesse período, temos aqui a escala, e cada escala tem a numeração de acordo, cada um fizeram essa migração. Nesse período de 1999 a 2004, houve essa expulsão de eles terem migrado de um país para outro em busca de qualidade de vida. Cerca de 58 milhões de dólares, o Brasil, por exemplo, recebe anualmente, e cerca de 2,8 bilhões de dólares enviados por brasileiro que vive no exterior.
Ou seja, esses valores, eles trazem de volta para seus parentes, seus familiares, para que eles venham ter uma vida melhor. O que leva os brasileiros a sair do país rumo ao outro são as sucessivas de crises econômicas. Hoje existente é cerca de 2 milhões de brasileiros vivendo no exterior, de forma clandestina. Então, por esse motivo, eles preferem ficar um de cada família, estando lá como clandestino, do que submeter sua família. No caso, o esposo vai submeter a esposa e filhos a viver em um lugar clandestino. Então, ele prefere ficar só trabalhando lá, como clandestino, mas dando assistência para a sua família aqui no Brasil. Migração internacional e fluxo de refugiados. Na década de 1970, havia cerca de 2,5 milhões de refugiados. Hoje, esse número chega aos 25 milhões, decorrentes de acontecimentos geopolíticos como o fim do socialismo, a diminuição de ajudas financeiras e humanitárias, e principalmente pela expansão do fundamentalismo islâmico. São considerados migrantes refugiados a cerca de 2,5 milhões de pessoas que foram obrigados a deixar os seus lugares devido ao problema ambiental, como o desmatamento, a desertificação social, a erosão dos solos. Por isso essas pessoas preferiram viver em um lugar mesmo vivendo como refugiados. Os refugiados, as origens dos refugiados são mais variadas, mas geralmente possuem algumas características como a origem de países subdesenvolvidos, no qual a renda de capital média está baixa, de $500, e na alta índice de analfabetismo, os governos ditatórios que violam os direitos humanos de determinadas parcelas da população, na forma de perseguições políticas e tortura, extermínio étnico, discriminações religiosas e culturais. Essa imagem aqui nos mostra que os refugiados, eles sofrem por estar tendo que passar por essa determinada perseguição. Essas perseguições para eles são nas discriminações religiosas, políticas e culturais. Nessas imagens podemos ver que muitos são eles, os refugiados, maioria deles homens. Como eu falei para vocês, os homens se submetem a ter uma vida clandestina para que venha poder dar algo para a sua família. Essas imagens aqui, mostrando quando a maioria deles, quando são separados, quando decidem levar toda a família para esse momento de uma viagem clandestina, sendo que nas fronteiras é impossível. Os que conseguem passar, tudo bem. Os que não conseguem, tem que haver uma maneira de voltar, como vemos aqui na imagem. Tem criança, tem muitas senhoras. As pessoas mais jovens, os homens mais jovens, conseguem passar essa fronteira. Os que não conseguem, tem que ter uma maneira de sobreviver até voltar ao ambiente que saiu, ao lugar que saiu, que deu essa partida. Os principais países que atraem turistas são a Alemanha, Japão e Estados Unidos. O volume do faturamento decorrente à atividade é de aproximadamente 4,5 milhões de dólares. Geralmente há cerca de 20 milhões de empregos em todo o mundo. Por fim, existe um fluxo agora que sai agravantemente o turismo, que não são motivos pela busca de lazer, cultura ou religião. Eles saem em busca de um trabalho, onde esse trabalho venha dar
ajuda para a sua família e até para si mesmo. Esse processo que motiva o comércio a de viagens em grande escala, o custo é mais reduzido, ou pacotes de viagens. Mas esse tipo de fluxo pluvicial de uma restrita parcela da população mundial nunca se deixa de atribuir empregos para essas pessoas que buscam tanto por essa atribuição, para que venham dar uma melhoria de vida para a sua família. Esse pacote de viagem fica assim em fluxo de restritos, não alcançado por essas pessoas que tanto precisam. Fluxos econômicos. Os fluxos econômicos na sociedade global apresenta-se por meio do deslocamento de capitais, empresas, mercadorias e investimentos. Com os avanços proporcionados no âmbito dos meios de transporte e comunicação, a economia mundializou-se e passou a integrar todas as diferentes partes do mundo, embora de maneira desigual e hierarquia. Todos os dias, uma quantidade muito grande de dinheiro circula em todo o mundo. Essa imagem aqui nos mostra os meios de transporte que tem crescido assustador. É um crescimento assustador que passa essa comunicação econômica para que todo o dinheiro em quantidade venha chegar e circular no mundo. Os chamados capitais especulativos encontram-se no centro desse processo. Muitas vezes os investidores preferem concentrar-se em títulos, juros de dívidas publicadas e privadas, ações e outras para valorizar posteriormente a arrecadação. Com isso, o retorno é mais rápido, embora a ausência de investimentos na produção proporcione uma série de prejuízos em termos internacionais. A circulação de capitais produtivas também é bastante relevante para a economia global. Como essa imagem nos mostra, o centro da imagem tem o globo. E as setas que puxamos temos o quê? Muitos relativos a imagens, a tecnologia. Antes nós tínhamos lá o jornal, que era o único meio capital que nos mostrava a circulação desse produto. E hoje temos a internet, vários meios de comunicação, poucas reuniões, né? Tudo é ligado à tecnologia, tudo vem de uma bastante relevância econômica global. Então, na verdade, estima-se que a maior de todo o capital existente não se encontre nas formas de dinheiro impresso. Essas formas são encontradas mais diretamente em tecnologia. Ou seja, nós ultimamente percebemos isso, que o dinheiro, a forma de trocarmos, temos mais essa tecnologia. O dinheiro de uma conta já vai automaticamente, faz o processo e já tem outra conta. Dinheiro impresso, raro, né? Vamos ver assim, se nós percebemos em casa, faz lá, digitou, fez a compra, escolheu o produto, pagou e chega o produto, sem você nem ter pego em dinheiro. Então, quando pensarmos nessa tecnologia, esse capitalismo aqui, esses capitais especulativos, esses. Quando a gente pensa, poxa, não estou nem precisando sair de casa e eu tenho tudo o que eu preciso. Só basta eu ter um valor na minha conta que vá cobrir a necessidade que eu preciso. Bom, vamos ver o exercício de hoje. Como eu tenho falado para vocês, estou recebendo devolutiva de atividades, então vocês podem fazer escrito ou imprimir e fazer uma pasta para vocês, uma pasta de acompanhamento, tá bom? Então vamos lá. O primeiro diz assim: porque atualmente a Europa é um dos principais polos de atração e migração do planeta. Como vimos na aula, vocês vão dar uma revisada e dar a sua resposta. O 2.
Com base na aula, descreva como ocorreu a migração e em quais países. Você vai descrever os fluxos populacionais e os fluxos econômicos onde ocorreram essas migrações. 3. Como vive grande parte dos imigrantes na Europa? Todas as questões abertas, dá para você responder bem com calma, com tranquilidade. No 4, verdadeiro ou falso? Migrações internacionais, essas não ocorrem por atração. Segundo, o indivíduo deixa seu país devido a problemas políticos, perseguições, guerras, entre outros. As pessoas vivem em países nos quais não há boas condições. O Brasil, por exemplo, recebe anualmente cerca de 2,8 bilhões de dólares. Você vai classificar o verdadeiro ou falso com a atenção no conteúdo. Explique quais foram os principais fluxos migratórios e em quais regiões. Vai dar uma olhadinha no assunto e explicar quais foram os principais fluxos migratórios e em quais regiões. Cite um exemplo sobre o que você entendeu de imigração internacional. O que você entendeu que ocorre, por que ocorre essa migração internacional? Na década de 1970, havia cerca de 2,5 milhões de refugiados. Hoje, esse número chegou aos 25 milhões. Expresse em um gráfico a compreensão dessa questão. Você vai construir um gráfico e vai descrever essa questão aqui. Como você entendeu ela, faz o gráfico e coloca lá. 1970, 2,5 milhões de refugiados e hoje chegou a 25 milhões. Como é que eu vou descrever esse gráfico? Quais são as características dos refugiados? Cite-as. As características, o porquê que ele saiu. Vocês entenderam, né? Características, quais foram? Fluxos econômicos, descreva seus avanços. Você percebe que teve algum avanço de 1970 para hoje nos fluxos econômicos? Descreva. Então, essa atividade foi a de hoje. Espero que vocês gostem e só prestar atenção na leitura da aula, que vocês vão responder tudo bem com clareza. Bom, gente, por hoje chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e atribui as atividades, faz tudo com carinho, guarda tudo direitinho no seu caderno. Quero agradecer porque vocês estão contribuindo, estão sempre enviando para mim a devolutiva dessas atividades. Fico muito feliz em poder contar com vocês. Poder contar com vocês nesse momento de atividade, poder contar com vocês nesse momento de entrar na sua casa e falar com você, apesar da distância, mas sabemos que sempre estamos juntos. Não importa onde o momento de distância, mas sempre há um ponto que nos leva a ficar junto, não é isso? Então, que vocês fiquem bem, que Deus abençoe vocês, a família de vocês e que tudo venha dar certo para que possamos voltar em breve. O meu abraço e até a próxima.